Bom dia, irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre. Mais uma vez nos encontramos aqui para o nosso estudo da palavra, para que a gente possa aprender cada vez mais alguma coisa sobre o nosso Deus, a nossa relação com Ele, a sua igreja, os nossos irmãos. Nós estamos estudando vários elementos que são fundamentais para a nossa fé, para a nossa compreensão, né, da palavra, dos princípios, tanto evangélicos como também especificamente metodistas. Então, hoje nós vamos estudar sobre a graça de Deus. Mas antes de nós começarmos, vamos orar juntos. Nosso Pai, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, compreender aquilo que Tu tens para nos passar e possamos aprender a viver tudo isso que aprendemos, Senhor. Nós Te agradecemos pelas muitas bênçãos que temos recebido. Te agradecemos porque fazemos parte de uma comunidade que tem interesse em estudar, em compreender, em vivenciar a Tua palavra, Senhor. Esteja conosco durante toda a semana nas nossas atividades. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Quando nós falamos de graça, e a graça de Deus, a graça divina, parece para muitas pessoas uma coisa difícil, complicada. Por quê? Porque, na verdade, esse conceito, ele vai contra o que a maioria das igrejas, das religiões pregam. Em geral, as pessoas acreditam que a sua relação com um Deus ou um ser superior se dá na base da troca, na base do sacrifício, na base de partindo de mim, pessoa, ser humano, né? Então, se eu não fizer certas coisas, eu não vou ter a bênção divina. Se eu não fizer certos sacrifícios, não vou receber aquilo que Deus tem para me dar. E o conceito de graça é justamente essa palavra de graça, né? Vem sem que a gente mereça nada. Nós não precisamos fazer nada para receber a graça de Deus. Deus já nos agracia antes mesmo da gente nascer. Nós nascemos num ambiente onde nós recebemos o ar que respiramos, recebemos a vida, nascemos numa família, tudo programado por Deus. Quando as coisas não dão certo, no geral não é por causa de Deus, é porque nós não fazemos as coisas corretas. Nós desunimos a família, nós poluímos o ar que nós respiramos, nós matamos uns aos outros para tirar a vida, né? Tudo isso que Deus já nos deu sem cobrar um tostão. E nós estamos acostumados numa sociedade onde tudo se paga, tudo a gente precisa trocar por dinheiro, ou por trabalho, ou por alguma atitude, uma atividade, e isso é complicado. Então, quando nós nos voltamos agora para aprender sobre a graça, nós precisamos esquecer aquilo que a sociedade pede de nós. E vamos olhar aquilo que o próprio Deus tem a nos dizer sobre a graça. Então, no cristianismo, não sou eu que tenho que
fazer um sacrifício, ou levar um alimento para o Deus, ou fazer um trabalho, né? A graça parte de Deus. É Ele que toma a iniciativa de se aproximar de nós. Deus nos criou. Deus quis o ser humano. Então Ele já é a graça para nós, né? Aí algumas pessoas vão dizer, então, mas a gente adora Deus, a gente se consagra, faz parte do ministério, trabalha na igreja. Isso não é a nossa relação com Deus? Sim, mas não é pagamento pelo amor de Deus. Nós fazemos tudo isso porque nós recebemos de Deus primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. E é a nossa forma de retribuir, como uma criança faz com seu pai, com sua mãe. Ela não para pensar, eu tenho que ser bonzinho, senão o meu pai não vai gostar de mim. Ele pode não gostar do que eu estou fazendo, mas o meu pai e minha mãe me amam mesmo quando eu erro, mesmo quando eu faço as coisas erradas. Mas porque eu quero mostrar que eu também amo aos meus pais, eu vou fazer tudo que eu posso para fazer aquilo que o meu pai e minha mãe me pedem. Vou fazer aquilo que eu percebo que mostra o meu amor por eles, a retribuição do meu amor para com meus pais. A nossa relação com Deus é essa, né? Nós retribuímos ou respondemos ao amor de Deus porque Ele nos amou primeiro. E aí nós então o amamos de volta. De que forma? Adorando, servindo, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, obedecendo aquilo que Ele pede de nós, né? É interessante que esse conceito de graça nós podemos dividir em 3 fases, pode-se dizer, né? A graça proveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. É interessante que esse é um conceito que é de João Wesley, que é o fundador do metodismo. E nós vamos trabalhar um pouquinho cada um desses conceitos, que são fundamentais, né? João Wesley compara a graça a uma casa. Uma casa que tem uma varanda de entrada, uma porta de entrada e o interior da casa. 3 momentos de graça que nós vamos compreendendo e vamos desenvolvendo na nossa vida. Então nós vamos começar com a graça preveniente. Prevenir. A gente quando toma vacina, está se prevenindo contra a doença, está ligada àquela vacina. No caso agora, o Covid. A gente toma vacina para não pegar o Covid, ou no mínimo pegar de forma tão fraquinha que não afeta a nossa vida, né? E todas as outras vacinas também. A gente previne, né? Para não pegar, para não ter problema. Então a graça preveniente tem a ver com a intenção de Deus em salvar o ser humano. Ele já previa que o ser humano teria problemas, mas nem por isso ele deixou de amar, ele deixou de ter um plano, um projeto para salvar o ser humano, para levá-lo para aquilo que seria a sua redenção. Mas essa ação de vida, ou divina, na verdade, ela nos ajuda a compreender que tudo começa no próprio Deus, né? No texto
nós temos vários textos aqui, no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 19, nós temos a declaração: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele preveniu, já preparou o nosso amor a partir do próprio amor dele. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que vai ao encontro do ser humano. Um ser humano como? Um ser humano em pecado. Como diz Paulo no livro de Romanos, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, mas a partir do nosso pecado, Ele nos justifica, Ele nos dá a possibilidade de mudança. Então, todas as áreas da nossa vida estão ligadas a esse conceito de graça. E é interessante que para Deus a graça é universal, é para todo mundo. Não tem separação de pessoas. Ela alcança todo mundo. Não interessa se você está lá no fundo do poço ou não. Não interessa qual seja a sua situação de vida. Todos recebem o ar para respirar, todos recebem a vida, todos acabam encontrando formas de sobrevivência, tudo isso dado por Deus, todos recebem. Nós, como seres humanos, é que bagunçamos um pouco essa proposta divina. Mas Deus, então, revela para nós todo o seu amor, e todos nós somos amados, mesmo que a gente não mereça isso. Não tem nenhuma ligação com merecimento. Nós não merecemos nada. Deus nos ama, seja lá quem formos, né? Então é muito importante a gente perceber que muito antes de nós nascermos, muito antes de nós conhecermos quem é Deus, nós vivemos a graça preveniente. E aqui que João Wesley fala da varanda. Quando você está na varanda de uma casa, normalmente tem uma cobertura, né? Você está protegido ali. Você ainda não entrou na casa, mas você já está se preparando para isso, né? Então nós podemos entender a graça preveniente como essa primeira etapa em que a gente começa a perceber quem é Deus, que Deus nos ama, que Deus é o nosso, a pessoa que nos cuida, que nos coloca nesse mundo, que criou tudo isso que está à nossa volta. E aí então nós podemos pensar como se fôssemos réus num julgamento. Quando o criminoso vai para julgamento, a lei diz que a gente precisa perceber essa pessoa como inocente até provado que ela é culpada, né? Mas nós já sabemos que nós somos culpados, todos nós somos pecadores. Nós já vamos para o tribunal sabendo que erramos, né? Sabendo que nós somos réus, que deveríamos sofrer as consequências. Mas o que acontece nesse tribunal? Quem é o nosso advogado? Jesus. Quem nos dá a oportunidade de mudar e de tomar um passo atrás e ter uma nova vida, de escapar dessa sentença que é de morte, é Jesus que faz isso conosco. Ele diz, não, ele é culpado sim, mas se ele se arrepende, se ele conseguir entender o que Deus tem como propósito, ele vai escapar dessa morte e vai conseguir ter uma nova chance de vida, uma nova forma de vida.
E aí então, o que nós temos? A partir do pecado, do reconhecimento do nosso pecado, nós temos uma segunda chance. Ao conhecer Deus, ao conhecer Jesus, nós vemos que nós somos amados, mesmo não merecendo, nós temos uma possibilidade de mudança de vida. Aqui então é a nossa varanda, a varanda da casa cheia de graça, né? A graça preveniente, que Deus já prepara para nós essa caminhada, né? No segundo momento, nós temos a graça justificadora. Aí então nós temos uma porta. Jesus falou: eu sou a porta, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir pode entrar, vai ter uma vida plena, mas depende da nossa ação. Nós podemos abrir a porta da graça justificadora, né? Que seria isso? Quando a gente toma realmente a oportunidade de nos livrar da condenação, de entender que nós podemos ser diferentes, que Deus nos dá a possibilidade de salvação. Quando nós nos convertemos, aí então, pela fé, nós podemos passar por essa porta. É aqui que Deus realinha a nossa vida. Começa a colocar as coisas no eixo, né? É aqui que começa um processo de restauração da imagem de Deus dentro de mim. É aqui que nós percebemos que o propósito de Deus é a nossa salvação e que Ele faz isso para que nós possamos ter uma vida plena, né, diante dEle. É aqui que nós também aprendemos a repartir aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós passamos com os outros, de levar essa mensagem de Deus para um outro patamar, né? Então nós temos o momento da conversão, e aí então nós temos o momento da regeneração. A conversão é o que a gente chama de justificação. E a partir daí, o novo nascimento, a regeneração, uma nova oportunidade de vida, uma nova vida que vem ao nos reconciliarmos com Deus. E aí então, nós vivemos essa intimidade cada vez maior. A nossa fé nos permite entender e aí nos converter, mudar de vida. E aí a nossa compreensão de que isso vai mais além. É muito mais forte que isso. Significa um novo nascimento, uma nova vida, uma nova forma de olhar para a vida e um alinhamento com a vontade de Deus. Então, passamos pela porta. Graça justificadora. Deus nos justifica, nos modifica nessa passagem pela porta. Mas isso é só o começo da nossa caminhada. Não podemos parar no momento da conversão. Isso é só o início, né? Deus nos conhece. Ele sabe que nós temos dificuldade de mudar. Que nós muitas vezes voltamos, erramos de novo, pecamos novamente, temos caídas. Deus é muito paciente com a gente. E Ele então sabe que há mais um processo aí. Nós vivemos a fé
partimos do momento da fé, pela conversão, pela mudança de vida, pela regeneração e continuamos então a nossa vivência em Cristo. E aí então vem a terceira etapa da graça, que João Wesley chama de graça santificadora. Quando nós entramos no interior dessa casa, a casa da graça, saímos da varanda, passamos pela porta e chegamos no interior dessa casa, onde nós entendemos que nós vamos passar por um processo contínuo durante toda a nossa vida, em que cada vez mais nós vamos nos alinhando com os propósitos de Deus. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Não vamos chegar a ser santos só depois da morte, talvez, né? Mas podemos chegar o mais próximo possível. E como é que a gente faz isso? Se o processo da conversão se baseia na fé, o forte aqui do processo da santificação é o amor. É sentir cada vez mais o amor de Deus na nossa vida, é extrapolar esse amor de Deus para todas as pessoas com quem nós nos encontramos, mudar a nossa vida no amor, deixar as confusões de lado, perceber o amor de Deus em cada pessoa que está do nosso lado, crescer nesse amor, porque é a partir daí que nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Então, a vida saudável, a vida plena de comunhão com Deus e a perfeição cristã tem a ver com esse amor que nós passamos a vivenciar cada vez que a gente vai se aproximando mais de Jesus, porque a essência de Deus é o amor. É a partir daí que a gente passa a sentir, a ter segurança na presença de Deus, a ter esperança mesmo nos momentos mais difíceis, a deixar esses pecados que durante tanto tempo foram atrapalhando a nossa vida, vamos deixando de lado, vamos esquecendo, vamos perdendo essas mágoas, essas confusões, essas dificuldades de relacionamento e vamos aos poucos nos envolvendo tanto com esse amor de Deus que nós nos sentimos agraciados, sempre na presença da graça de Deus. Então, se a fé é o sinal da justificação, o amor é o sinal da santificação. Os dois caminham juntos, fé e amor juntos, né? E a santidade, a graça santificadora, nos leva a sermos perfeitos no amor. Isso significa que o amor vai crescer em nós em relação a Deus, mas também vai crescer em nós em relação a todos que estão à nossa volta. E assim, mesmo que nós não cheguemos à perfeição total, nós vamos cada vez mais nos relacionando melhor com aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando nós falamos da graça, temos que lembrar que Deus já nos oferece a graça de graça muito antes da gente entender isso, muito antes de nós termos a capacidade de compreender ou até de ouvir falar de Deus. Deus nos permite viver a graça preveniente, antes mesmo de reconhecer a Deus.
mas Ele nos dá a oportunidade de passar pela porta, de sermos justificados, de entendermos o seu propósito de salvação, de entendermos que somos pecadores, de aprendermos a nos questionarmos, a pedir perdão por isso e a desejar mudar de vida, para que a nossa vida passe a ser mais agraciada por Deus. E aí então, na plenitude dessa vivência, no amor que cresce, nós então sentimos a graça de Deus constante dentro de nós. Então, concluindo, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus nos dá essa graça, de graça. Nós não merecemos, nunca vamos merecer. Reconhecemos a sua graça e agimos diante disso porque é a nossa forma de responder a esse amor e a essa graça. Mas a graça também nos dá o discernimento para que a gente construa uma relação com Deus e com o próximo que foge da religião. Religião enquanto atos programados, constantes, não significa que nós não vamos participar de uma comunidade que nos ajuda a crescer, não vamos orar, não vamos ter momentos de louvor, mas a nossa relação com Deus vai muito além disso, vai além desse mero, essa cobertura, né, algo externo. Quando nós nos adentramos a casa da graça, nós nos tornamos ousados. A gente passa a entender que Deus está conosco, nós temos segurança, a gente toma passos ousados, não fica com medo mais das coisas que virão, nem medo da morte, a gente aceita que Deus está conosco a todo momento. E isso pode ser um pouquinho difícil de chegar nesse ponto, mas quanto mais nós vivemos no amor de Deus, mais nós sentimos a sua graça e nos sentimos protegidos, como se fosse um grande guarda-chuva, né? Que nos protege das intempéries. Quando você está debaixo do guarda-chuva, você pode até se molhar um pouquinho, né? Mas no geral a gente se protege. Quanto maior o guarda-chuva, maior a proteção. E o guarda-chuva de Deus, ele é enorme, né? É muito grande. Mesmo nas dificuldades, nós vamos nos sentir agraciados. E isso é muito importante para a nossa vida. E nós agradecemos a Deus, porque Ele nos amou mais do que qualquer outra coisa. Nos amou tanto que a gente sente a necessidade de retribuir esse grande amor de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigada porque nós nos sentimos agraciados por Ti, Senhor. Tua graça nos alcança a cada dia. Nós temos a possibilidade de viver debaixo das Tuas asas, protegidos pela Tua graça, Senhor. Isso só é possível porque nós temos certeza da Tua graça, do Teu amor, que vem muito antes de nós nos conhecermos como gente. Dentro do ventre das nossas mães, nós sabemos que Tu, Senhor, já nos ama. Já ama a todas as pessoas. Tua graça é universal, é para todos, todos nós, por mais pecadores que sejamos.